Lucas capítulo 15, versículo 20 e 21 dizem assim: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E vamos orar. Amado Pai, abençoe a tua palavra, que possamos aprender de ti esta noite, que o Senhor me dê poder para que eu possa pregar com o poder do alto, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar. Estamos abordando o tema de perdão, já há algumas semanas. E 3 semanas atrás, começando a ver o subtema de perdão é ficha limpa. Quando nós somos perdoados, nós temos uma ficha totalmente limpa, como se nada tivesse acontecido. E nós temos visto que não. Nós temos visto o caso de Rúben, o filho mais velho de Jacó, que apesar de ter sido perdoado, perdeu a primogenitura. Na semana passada nós vimos também a questão do mordomo injusto, que apesar de ele não ter sido preso ou levado diante do juiz, perdeu literalmente a mordomia, né? No caso aí perdeu a sua posição, ambos. E em ambos os casos houve repercussão, houve consequência, mesmo havendo perdão. E é importante a gente enfatizar que essa questão mesmo com perdão, existe consequência, existe preço, existe algo que acontece, existem coisas que ainda ficam manchando, e é importante enfatizar isso porque às vezes as pessoas têm uma ideia que a gente pode pecar, e nós podemos então ir a Deus, buscar perdão em Deus, e depois de sermos perdoados por Deus, então, e pela pessoa ofendida, então está tudo zerado. Deus me perdoou, a pessoa que eu ofendi me perdoou, então está tudo bem. Não, nem sempre é assim. Olha, geralmente não é assim como nós vamos ver. Então, perdão nem sempre significa a ausência de consequência. Judicialmente, nós temos desde o início visto essa questão do perdão judicial, do perdão relacional, mas judicialmente nós somos perdoados e não há consequência em relação à salvação eterna. Então, uma vez que nós somos salvos e perdoados na salvação, em relação à salvação, em relação a não ir para o inferno, em relação ao nosso lar eterno, não há consequência nenhuma, porque nós somos perdoados, a conta foi paga, mas a consequência não existe para nós nesse sentido, não porque não tem consequência, mas porque a consequência recaiu sobre quem? Cristo. Mas não quer dizer que não houve consequência. Simplesmente quer dizer que Cristo morreu no nosso lugar, que Cristo desceu às profundezas do nosso lugar, Cristo foi ao inferno no nosso lugar. Agora entenda, o inferno que está falando que Cristo desceu não é o inferno sofrimento, é o inferno paraíso. Tá? Mas isso já é questão para uma outra mensagem, um outro tema. Mas a consequência recaiu sobre Cristo, mas relacionalmente, mesmo com Deus ou mesmo com outras pessoas, sempre haverá uma consequência, sempre haverá uma sequela, sempre haverá uma repercussão. Romanos 6:23 diz claramente, o salário do pecado é a morte. O salário é algo que nós merecemos por ter feito algo. E quando a gente peca, o que a gente merece por ter feito aquilo é a morte. Não necessariamente a morte espiritual, não necessariamente a morte física, mas alguma coisa, em alguma medida, em algum grau, em alguma extensão, vai morrer na nossa vida. Aquilo vai atrapalhar um relacionamento, aquilo vai atrapalhar alguma coisa, em vez de trazer vida e vitalidade, vai trazer morte, vai trazer corrupção, vai trazer problemas, vai trazer o oposto de vida. Não quer dizer que quem peca vai morrer, quem peca vai morrer espiritualmente. Em última instância, sim. De fato, todo mundo vai morrer porque todo mundo peca. A verdade é essa. Se Adão e Eva nunca tivessem pecado, eles viveriam eternamente. Por isso que Deus removeu-os do jardim, removeu-os da presença da árvore da vida. Essa mesma árvore estará lá na Nova Jerusalém, como nós vimos, e nós vamos viver eternamente porque teremos acesso, entre outras coisas, teremos acesso à vida à árvore do fruto da vida eterna. Então, a consequência sempre existe quando a gente peca. Tá? Mesmo com perdão, mesmo com confissão.
E nós temos que entender isso. Podemos notar aqui, voltando à história sobre o filho pródigo, se a gente olhar no versículo 20, podemos notar que o pai do filho pródigo o perdoou. Eu quero até, nós vamos voltar a essa história futuramente, porque tem outra tangente aqui que nós vamos estudar em relação ao perdão, mas aqui no versículo 20 fala, viu o seu pai, ou seja, o pai viu ele voltando, retornou ao pai, viu ele voltando, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, claramente ali houve perdão da parte do pai, e tem bastante coisa para falar em relação a isso, mas não vamos entrar nesse tangente hoje, como eu falei, vamos ficar para outra ocasião. Mas eu quero ver aqui um pouquinho mais a fundo o caso do filho pródigo, concentrar no filho pródigo e o que foi que ele fez. Então, olha comigo no versículo 21, e nós vamos ver, a primeira coisa é que o filho pródigo, ele perdeu a sua posição, igual Rubem, nós vimos semana retrasada, e igual o mordomo injusto, que vimos semana passada, que também perderam a sua posição. Rubem também, o filho pródigo também perdeu a sua posição. Rubem, se você lembrar, ele perdeu, mas ele perdeu porque ele abdicou, ele abriu mão, ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida, um prato de lentilha. Então, o que ele fez uma escolha, ele abdicou, fez uma escolha movida pelo seu apetite, movida pela vontade da carne. Ele estava com fome, ele obviamente era alguém muito carnal e dominado pelos apetites da carne, porque ele falou, que adianta minha primogenitura se eu estou morrendo, eu estou a ponto de morte, porque ele perdeu uma refeição, estava a ponto de morte, porque ele não almoçou aquele dia, estava a ponto de morte. Ele não estava a ponto de morte, ele simplesmente não sabia controlar os seus apetites. Então, ele abdicou, ele foi movido a fazer essa escolha devido à carne, ele optou seguir a carne. Recentemente, nós tivemos uma mensagem aos domingos chamada Atenção aos Apetites. Se encaixa perfeitamente aqui, mas isso já é outra mensagem. O filho pródigo fez a sua escolha, ele fez a sua abdicação também, pedindo a sua herança. Ele abdicou a sua posição. Que posição, pastor? A posição de herdeiro. Lucas 15, versículo 11, ou seja, nós lemos o 20 e o 21, vamos para o começo da história, e lá no versículo 11 diz assim, e disse, isso que é Jesus contando a história, note que não é parábola, aconteceu, isso realmente houve, não temos nomes, quando foi, aonde foi, mas aconteceu. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Essa palavra fazenda não quer dizer que ele repartiu a fazenda. Não é fazenda no sentido que você tem uma chácara, um sítio, uma fazenda, terra. Não é isso que quer dizer. Essa palavra fazenda, ela significa, por exemplo, tem um Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda não cuida de fazendas, daí cai sobre o Ministério da Agricultura. Então, quando fala fazenda aqui, é como o Ministério da Fazenda. O grande Paulo Guedes, notável Paulo Guedes, ele toma conta do quê? Da economia do país. E aqui, essa palavra dividir sua fazenda, fala dividir os seus bens, tudo aquilo que ele tinha. Não só a fazenda, mas tudo. O valor, digamos assim, a soma dos seus pertences. Não necessariamente uma fazenda, apesar que provavelmente eram fazendeiros, tudo indica naquela época. Mas ele também abdicou e ele não era mais herdeiro. Porque o herdeiro, ele vai herdar. Se ele já pegou a sua herança, o que mais ele tem para herdar? Nada. Logo, ele não é herdeiro coisa nenhuma. O herdeiro só é herdeiro enquanto ele aguarda para herdar a herança. Uma vez que ele recebe a sua herança, ele não é herdeiro de nada. A Michele, por exemplo, é herdeira dos meus patos. É herdeira das... Mas uma vez que ela recebe ditos patos, o que vai acontecer é que ela não vai ser mais herdeira. Ela não vai mais ser herdeira de nada, porque já recebeu a herança. O filho pródigo já recebeu a herança. Então ele abdicou, ele falou, eu quero a herança agora, eu quero a minha parte. Ele abdicou a sua posição de herdeiro. Agora, o que foi que levou esse filho pródigo a abdicar? O que foi que o moveu? O que moveu Rubem, nós sabemos que foi a carne. O que moveu Esaú, nós sabemos, foi a carne. O que foi que moveu
O que foi que moveu o filho pródigo? É interessante, olha no versículo 13, nós vamos ver o que o moveu a abdicar sua posição de herdeiro. Lucas 15, 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Ok? A palavra dissoluto, de onde vem o advérbio dissolutamente, no dicionário significa maus costumes, depravado, devasso, libertino. O que foi que moveu o filho pródigo a abdicar a sua posição? Igual o mordomo, igual Esaú, igual Rubem, foi a carne. Ele queria viver mundanamente, de forma depravada, libertina, mundana. É isso que ele queria. Isso que o moveu a abdicar a sua posição. E o filho disse, o filho sabia disso, quando ele voltou, se você olhar no versículo 21, ele falou, não sou digno de ser chamado teu filho. Note que quando ele falou isso, o pai não protestou e o pai não discordou com ele. O pai não falou, deixa disso, meu filho, eu te perdoo, você é o meu filho, você é um herdeiro. Não. O filho disse, eu não sou digno de ser seu filho. E o pai disse, exatamente. Você não é digno de ser meu filho. Ele não falou isso, mas note que ele não falou. Que é isso, meu filho, deixa disso. Águas passadas, está tudo certo. Não, de modo algum. O pai não discordou e o pai não protestou. O pai provavelmente fez assim, pode desacreditar que você não é digno de ser meu filho e, consequentemente, você não é mais o quê? Herdeiro. Tá? Então, o filho sabia disso e o pai também sabia disso. Ele, de fato, havia perdido sua posição de herdeiro e estava ciente disso. Lá no versículo 17 de Lucas 15, também, a história do filho pródigo, mostra como o filho pródigo chegou a voltar. Nós vimos que ele voltou e o pai o acolheu, tá? E o perdoou. Mas no versículo 17 fala como ele chegou a isso. Versículo 17, Lucas 15. E tornando em si, isso é o filho pródigo, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. O próprio filho reconhecia o que ele fez e reconhecia que ele ia voltar, ia pedir para ser tratado como filho? Não. Como herdeiro? Não. Ele sabia e esperava que o correto era ser tratado como o quê? Um dos empregados. O filho sabia disso. O filho tinha ciência disso. E apesar de ter o perdoado, o pai ter perdoado o filho não foi restituído como herdeiro, não foi restaurado sua posição. De fato, no final da história, lá em Lucas 15, 31, na conversa que houve com o filho mais velho que ficou, nós vamos, como disse, vamos voltar a essa história e ver de outra perspectiva, mas só para o efeito do ponto que estou fazendo agora, o versículo 31 fala assim, e ele lhe disse, isso é o pai falando para o filho mais velho, não esse aqui, o outro que ficou com ele. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são suas. Ou seja, tudo que o pai agora ainda tinha pertencia a quem? Ao filho mais velho. Ou seja, o filho novo estava fora da herança. O que ele disse para o filho mais velho aqui, falou, filho, entenda uma coisa, o outro está fora da herança, o outro já recebeu, tudo que eu tenho é seu. Só quero lembrar o seguinte, o filho mais velho, por ser o mais velho, por ser o primogênito, ele tinha direito a quê? A metade de tudo. E ele tinha um filho mais novo. Nós não sabemos se haviam outros filhos, não sabemos se ele tinha 2 filhos apenas, ou se ele tinha 5 filhos, e a questão é que o mais novo pediu para ir embora, e o mais velho entrar na história, como nós vamos ver depois, nós não sabemos, mas a maior parte da herança iria automaticamente para o filho mais velho. Tá? Dificilmente naquela época alguém
tinha 2 filhos. Hoje é muito comum isso, mas naquela época era normal ter vários filhos, tá? Mas o filho mais velho teria a maior parte. Então, não quer dizer que o filho mais novo, não quer dizer necessariamente que ele levou metade de tudo. Pode ser que sim, se ele só tinha 2 filhos, mas não é algo certo, que podemos saber por certo. Mas, em todo caso, Deus perdoa, mas nós sempre saímos perdendo. O pai perdoou o filho que voltou, mas o filho saiu perdendo. Foi o que ele perdeu. Ele perdeu não, ele desperdiçou. Ele foi viver dissolutamente e desperdiçou a sua herança. Quando ele recebeu de volta, o pai não falou, tá, então vou colocar você na herança de novo, porque você tá pobre, falido, perdeu tudo, não se preocupe, eu vou dar um pouquinho depois para você. Não teve nada. Ele continuava sendo alguém que não era mais herdeiro e pediu e foi aceito como empregado. Foi o que ele esperava e foi o que o pai fez com ele. Então, mesmo havendo perdão, não foi inconsequente, não foi uma coisa que ficou sem preço. Então, o filho pródigo perdeu a sua posição. Olha comigo no versículo 17, que acabamos de ler, mas vou ler de novo. Outra coisa que podemos notar sobre o filho pródigo é que ele reconheceu o erro e confessou. 2 coisas muito importantes quando se trata de perdão. É reconhecer o erro e buscou perdão. Versículo 17. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. A ficha caiu. Quando fala assim, e tornando em si, literalmente quer dizer, bom, talvez não literalmente, mas o que isso quer dizer é, a ficha caiu, ele se tocou, ele percebeu, finalmente os olhos se abriram. Quando que ele se tornou em ti? Quando bateu a fome e quando bateu a necessidade, quando bateu as consequências. Tornando em si, ele disse: na casa do meu pai, os funcionários lá comem à vontade, e eu aqui passando fome, comendo comida de porco para matar minha fome, que eu estou faminto aqui. O funcionário mais baixo lá, o mais... a posição mais baixa na fazenda, no trabalho, ele come à vontade, todos eles. Então, muitas vezes é importante a gente chegar no fundo do poço. Não é necessário, não precisa ser necessário. Ao sairmos da luz, do caminho, da verdade, ao entrarmos no erro, na rebeldia, na desobediência, ao sairmos das veredas de Deus, seja lá o que for, ao sairmos e errarmos, a vida vai nos corrigir. A vida, pastor, as consequências. Que consequências? As consequências do pecado, com ou sem perdão. Lá em Provérbios 6, 23, é um versículo interessante, fala assim: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Agora veja só, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Se nós aprendermos e voltarmos para o caminho certo da vida, nós não teremos essas repreensões da correção. Mas se a gente não reconhecer o caminho, como reconheceu aqui o filho pródigo, que ele tornando em si, falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele me contratar como um boia fria, pelo menos eu vou ter o que comer. Pronto. Ele percebeu isso por quê? Porque ele estava comendo com os porcos, vivendo com os porcos, passando fome abandonado. O que é isso? As repreensões da correção. Por que correção? Porque ele errou e errou feio. Então, quando nós erramos feio e nós persistimos no erro, nós vamos ter as repreensões da correção, nós vamos ter as repercussões em nossa vida que vai causar esse tipo de coisa que serve para nos levar a nos tornar em si, a abrir o olho, a ficha cair e a gente perceber. E como filho pródigo, tomar uma decisão de voltar e corrigir o erro. Tá? E se a gente voltar, começa com o quê? Começa com o reconhecimento do nosso erro. Nós não vamos, a ficha não vai cair até a gente perceber o erro. Enquanto a gente não percebe, não admite o erro, é porque a ficha não caiu. Mas é o começo do tornar, é o começo do voltar. Mas é importante não ficar só no reconhecimento. Ficar falando, eu errei.
O filho pródigo falou isso. Ele falou, eu errei. Mas não ficou só ele reconhecendo isso. Ele foi e confessou ao pai. Ele foi até o pai e falou, eu errei. Eu pequei perante Deus e perante ti. Ou contra Deus e perante ti. Ele reconheceu o erro dele. Mas ele também foi, ele confessou. Não é só ficar no reconhecimento, é importante fazer confissão. No versículo 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele pensou consigo mesmo e depois ele externou aquelas palavras para o pai a quem ele tinha ofendido. Então a mudança começa com reconhecer e confessar. Tá? Dá o primeiro passo de reconciliação. Olha comigo o versículo 23 e vamos ver a última coisa essa noite do que houve nessa mudança do filho pródigo, tá? Que é muito importante. Eu vou explicar por que daqui a pouquinho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. O que estamos vendo aqui é que o filho pródigo, ele melhorou a sua condição, ele melhorou a sua posição. Ele saiu do chiqueiro, onde ele morava, se alimentava, e vivia, e dormia, e trabalhava. Ele saiu do chiqueiro e agora estava com roupa nova. Imagino que ele antes estava em trapos. Imagino ele no chiqueiro usando finos vestimentos. Ele ganhou um anel novo, com certeza, o anel que ele tinha antes. Vendeu, trocou tudo que tinha. Uma vida dissoluta que vivia. Então, obviamente, não tinha mais anel. Ganhou roupa nova, anel novo, sandália nova. Provavelmente era da Nike, né? Com certeza. Veja bem, isso indica que ele não tinha anel e não tinha sandália. E as roupas deles não estavam lá, essas coisas todas. Então, ao perceber a posição dele, ao reconhecer o erro, a voltar até o pai e confessar perante o pai a quem ele ofendeu, veja como as coisas mudaram. Ele não está mais agora descalço, em trapos, no meio da lama, todo sujo, comendo comida de porco. Agora ele está de roupa nova, sandália, anel na mão, ganhou um bezerro cevado, ou seja, tem um churrasco. Melhorou. Bezerro cevado cheio d'água, aquele bezerro que foi colocado à parte, alimentado especialmente para uma ocasião como essa. Então, estava no ponto. Mas, apesar de tudo isso, ele ainda perdeu a sua posição. Ele melhorou a sua posição, mas não voltou à posição anterior. A posição anterior é que ele tinha roupa, sandália e anel. E era herdeiro. Então, depois de buscar o perdão e confessar, melhorou, mas não restituiu. Por que é gente importante? Porque muitas vezes quando alguém peca e se afasta de Deus, ou se afasta de alguma situação, relacionamento, o que seja, a pessoa tem a expectativa do seguinte, eu errei, eu peço perdão, agora eu quero voltar para exatamente como era antes. E se isso não for possível, estou fora, não quero saber. Não. Por quê? Porque sempre há sequelas. Nós temos que ter a humildade e o entendimento que quando a gente erra e peca, nem sempre volta exatamente o que era antes. Ele aqui ganhou roupa, anel, sandália, um churrasco, mas ainda era o quê? Funcionário. Era um empregado na casa do pai. Ele não era mais herdeiro, não mandava em mais nada. Antes, como filho, ele era o filho do dono. Ele mandava, o povo fazia. Ele tinha respeito, tinha uma posição. E mais, além de perder tudo isso, imagina, vendo aquilo ali? Pois é, ele levou a herança dele, gastou tudo e voltou com a mão na frente e outra atrás. E agora, é nosso colega. Olha o estigma, a vergonha. Então, muitas vezes, quando pessoas erram, eles querem voltar. Não, eu quero voltar como estava antes. E quando percebem que não podem, eles ficam irados e dizem, você não me perdoou. Não tem nada a ver com perdão, porque
Você pode perdoar alguém, mas não quer dizer que, como temos visto, não quer dizer que vai tudo ser restituído como era antes. Como eu disse, o salário do pecado é morte. Ele foi bem recebido, foi perdoado, ganhou um monte de coisa que ele chegou lá aos farrapos, né, o que tudo indica. Tudo bem, ótimo, melhorou, mas não voltou ao que era antes. E nunca volta. Então nós temos que ter cuidado e temos que ter entendimento para não recusar qualquer situação, a não ser que seja aquilo como era antes. Não. Haverá sequelas. Se errarmos e pecarmos, tenhamos também a humildade. Lembrando, nós temos a liberdade de plantar o que nós queremos. Nós não temos a liberdade de colher aquilo que nós não plantamos. Nós vamos colher aquilo que plantamos. E se você quer saber o que você plantou, é só ver o que você está colhendo. É muito simples. Se você está colhendo maçã, é porque você plantou o quê? Maçã. Se você está colhendo pera, é porque você plantou pera. Ninguém vai colher banana se plantou coco. Não existe. Só que aí é tarde demais. Ah, mas eu queria maçã. E por que plantou pera? Tá? Então, muitas vezes a gente erra, a gente pensa, é só reconhecer o erro, pedir perdão, Deus me perdoa, a pessoa me perdoa, e eu vou ter a fruta que eu quiser. Não. Não vai ter. O filho pródigo, pelo que tudo indica, aceitou isso numa boa. Ele reconheceu, antes de voltar, ele falou, eu vou pedir para ser um empregado. Ele foi, confessou e pediu, pai, me empregue. Ele não tinha expectativa de voltar a ser herdeiro. Ele não tinha esse problema. Mas muitas vezes nós temos esse problema. A gente quer que tudo volte exatamente, não vai acontecer. Tá? Muito difícil, muito complicado. Então, perdão não significa uma ficha limpa. Tá? A única ficha limpa de perdão que existe é a salvação. Mas isso porque toda a consequência, todo o preço foi colocado em Cristo, que levou tudo sobre ele na cruz. E o grande erro, esse grande erro causa muita falsa segurança. A segurança é muito bom, mas falsa segurança é muito perigoso. Você está com a mochila nas costas, está no avião e você pensa que é um paraquedas. Você vai e salta. Quando você puxa a cordinha, abre e sai um monte de enlatado. Ups, eu estava tão seguro. Segurança falsa. Tá? Então, muitas vezes nós temos essa falsa segurança, achando que quando eu pecar e pedir perdão, eu sempre acharei perdão em Deus, e é verdade, nós sempre vamos achar perdão em Deus, então tudo será desfeito e tudo voltará ao plano A. Não. Muitas vezes o plano A, aquele plano perfeito, maravilhoso, aquele navio já zarpou, aquele bonde já partiu, já perdeu o trem. Tem um plano B? Tem, mas não tem um plano A. Deus tem plano A, B, C, D. E quando acabar o alfabeto, ele começa a versão 2. Tá? Então Deus sempre tem um plano. Você nunca chega no fim da linha com Deus. Deus sempre tem um plano. Agora, te garanto uma coisa. Aquele plano A é melhor que o plano B, é melhor que o plano C. Tá? Deus sempre vai ter um plano. Não adianta, não interessa o que a gente fez, não interessa qual profundidade nós erramos, ou qual extremo nós somos, Deus sempre tem um plano. Agora, quanto mais perto do original, melhor. Tá? Quanto mais perto do original, melhor. Tá? Rapidamente aqui, alguns exemplos das repercussões, só do livro de Provérbios, só alguns, vou ler rapidamente, são autoexplicativos. Provérbios 11, 21. Ainda que junte as mãos, essa expressão na Bíblia que você vê, ainda que junte as mãos, quer dizer, mesmo que você pegue toda a ajuda que você puder, você chama seu vizinho, seu irmão, você contrata um segurança, você faça tudo o que você puder, mesmo usando todos os recursos ao seu dispor. É isso que quer dizer juntar a mão no Velho Testamento. Tá? É você fazer um rapa. Tá? Ainda que junte as mãos, o mal, a pessoa má, o mal não ficará impune, mas a semente do justo será libertada. Está vendo? A pessoa má não ficará impune. Mas se ela se arrepender e pedir perdão para Deus, Deus perdoa, mas ainda vai ter o quê? Consequências. Tá?
E quanto mais tempo demora para a gente tornar em si, cair a moeda, piores serão as consequências. E quanto mais rápido a gente cai em si, a ficha cai, menores e mais amenas serão as consequências. Mas consequências haverão. Provérbios 16, versículo 5. A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, ou seja, o orgulhoso, a pessoa orgulhosa. É uma abominação ao Senhor. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Então, a pessoa orgulhosa, altiva, não vai ficar impune. O grau da punição vai depender do grau e da extensão do orgulho e da altivez. Mas impune quer dizer sem punição. Não ficará impune. Provérbios 19:5. A falsa testemunha, mentiroso, a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Mais uma vez, quem vive na falsidade, quem tece uma teia de engano e mentiras, tudo bem, não tem problema. Deus perdoa. Se você é salvo, Deus já te perdoou. Você buscou perdão perante Deus, Deus te restituiu o relacionamento, como nós vemos, Ele perdoou o pecado, purificou da injustiça, mas ainda vai ter repercussão. Mais uma vez, o grau e extensão vai depender do quão rápido a gente se arrepende, muda, confessa, reconhece e busca perdão. Mas impune, ou seja, zero consequência, isso não existe. Provérbios 28:20. O homem fiel será coberto de bênçãos. Pastor, eu gosto dessa parte daí. O homem fiel será coberto de bênçãos. Mas tem que ser fiel, né? Aí continua. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Note que aqui, lembra que Provérbios sempre tem duas partes, que ou é o oposto ou consolida a outra metade. Aqui está comparando aquele que se apressa a enriquecer com uma pessoa infiel. Então, geralmente, quem está com pressa de enriquecer vai ser o quê? Vai ser infiel. A quem? A Deus. Por quê? Na sua pressa, a pessoa vai querer achar um jeito, vai mentir, roubar, enganar, de gato por lebre, vai negar e abdicar suas responsabilidades com Deus, com a família, com a sociedade. Por quê? Eu tenho que ficar rico, eu preciso enriquecer. Então, essa é a pressa dele. O resto é resto. Aí a gente vê mais tarde. Isso é o quê? A pessoa infiel a Deus, infiel. Por quê? Está se apressando a ficar rico. Tal pessoa não ficará impune. Só para frisar bem, o grau da impunidade ou da punição vai depender do quão rápido a gente reconhece, confessa e deixa. Aí nós achamos o quê? Misericórdia. Mas se a gente demorar e ficar deixando, pode fazer? Pode. Mas não ficará impune. Haverá consequências, haverá repercussão. Então não conte com o perdão de Deus para restituir e restaurar todo o dano que o pecado causou em nossas vidas. O perdão de Deus não é para isso. Não é para nos dar liberdade e uma falsa segurança. É só confessar para Deus e pronto. Eu confessei, me arrependi, busquei perdão, aí está tudo zerado. Bom, de certo modo está, mas a punição é melhor evitar, melhor é prevenir.